Fala galera, está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Seja muito bem-vindo, já agradecendo aqui a presença, meus colegas de mesa, professor Fernando, professor Luiz. Estamos dando início a mais um episódio, hoje com o professor Alex Zimmermann. Alex, que é mestre em preparação, CrossFit. Hoje o nosso tema vai abordar sobre o CrossFit, pessoal. Então, vamos tentar nos aprofundar o máximo possível dentro dessa modalidade, para que você possa conhecer e sanar todas as suas dúvidas. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigado vocês pelo convite. É uma baita de uma honra participar de um podcast, né? Sensacional. Uma celebridade. Mais do que rapidamente, já vamos deixar aqui essa pequena lembrança, né, para você aqui do nosso podcast hoje. Opa, muito obrigado. Um presentinho aí. Isso. Por agradecer o convite, por vir aqui. Não, sensacional. a honra é toda minha. Tamo junto. Deixar aí Muitíssimo obrigado. Boa. Aqui na Se quiser deixar mescadinha. colocar aqui. Já fica enfeitando. Show de bola. Professor, por favor, se apresente, fala um pouquinho da sua história, como você começou a trabalhar com o CrossFit, pra gente começar a dar início aí nesse bate-papo. Caraca, é aí. história, hein? Temos todo o tempo do mundo. Então, meu nome é Alex, eu trabalho hoje em dia com nutrição esportiva e planilhas de treino. A gente até estava discutindo quanto a isso, como que eu chamo de assessoria. Eu nem sei como que eu chamo ainda, mas como que eu comecei a trabalhar com o CrossFit. Eu era, não sei se vocês são do tempo da Body Systems, do Body Pump, Sim. Body Combat, essas coisas. Lembro. Eu fui treinador da Les Mills, que é a empresa da Nova Zelândia que trazia que Caraca. franqueava essas modalidades. E daí, só que você começa na empresa, você começa galgando ali como trainee, enfim, você vai subindo desse treinador. E depois de um tempo, assim, às vezes vinha um cara da Nova Zelândia, lá, um dos que a gente falava dos Master Trainers, né? E vinha dar algum curso pra gente, alguma atualização, alguma coisa. E um desses caras veio. Eu não estava nesse curso específico, mas ele veio depois, só que isso aqui, dentro da empresa, formou um burburinho. Os caras davam, vamos lá, a gente dava 4, 5 aulas de ginástica por dia, então um condicionamento aeróbico e, no Monstro. geral, sim, exatamente. E veio o cara na época tinha uns 45 anos, o Master Trainer lá, e ele passou um treino pra galera, que na época a gente não sabia exatamente como classificar aquilo. E a história que correu daí pela empresa, todos os treinadores, e cara, o cara, 45 anos, moeu todo mundo. Moeu, saiu todo mundo. E daí no final perguntaram pra ele, cara, como que você consegue com 45 anos destruir Aguentar, todo né? mundo? Daí ele falou, não, cara, porque dar aula de ginástica é o meu trabalho, não é o meu treino. Eu treino para estar bem para dar aula de ginástica. Daí perguntava, tá, mas o que você treina? Eu falei, eu treino CrossFit lá na Nova Zelândia. Daí o troço, assim, foi como eu conheci, né? Eu lembro que na época eu fui pesquisar no Google e tudo mais, CrossFit. Só que não aparecia. Aparecia o site americano que, cara, naquela época tava... Eles simplesmente botavam um treino por dia lá. Que daí que veio aquela história do WOD, né? Workout of the Day. E daí, beleza, só que não tinha nada lá. Daí eu procurava CrossFit Brasil. Só que como que funciona? Depois que eu fui descobrir isso, né? Como que funciona essa questão de CrossFit Brasil? Como um cara chegou, que na verdade era o Joel, né? Na época, um cara lá de São Paulo. Ele foi o primeiro a resolver pegar uma academia aqui e franquear oficialmente. Ele teve o direito do nome, CrossFit Brasil. Então você procurava CrossFit Brasil, você parava no site dele. Caraca. Então, eu lembro que eu procurei, eu não... Só que daí era o site da academia dele, então eu não entendia. Lembro que ficou um ano assim, não tentei ir atrás e não conseguia mais informação. Daí deu um outro ano, um dos meus colegas treinadores, ele e a esposa foram para o Chile para fazer o curso Level 1. E daí, quando eles voltaram, daí coincidentemente teve um outro encontro da empresa lá em São Paulo, eu fiquei no mesmo quarto dele. E daí eu falei, cara, agora me conta aí, que é isso aí? meu irmão. Exatamente, como que funciona. Daí ele me explicou tudo. E daí que eu entendi, então eu tenho que fazer um curso, que é de um final de semana. Na verdade, o curso, assim, vamos lá também já entrando nisso, né? O curso não é um curso. É só para dizer que você está lá, eles passam o conteúdo muito resumido no curso da apostila. Mas eles dão uma apostila, você tem que estudar e você tem que passar na prova. Então, daí eu falei, pô, beleza, só que já que é assim, deixa eu me preparar. Eu descobri um curso preparatório em Floripa. Também no começo da CrossFit Floripa lá. Que era, cara, pequenininho assim. Uma academia muito pequenininha na época. Isso nós estamos falando em que ano, mais ou menos? Isso foi, vamos lá, 2000 e...
2013, começo de 2013. Já tem. Então, já Daí 11 no meio- anos, 12 anos. No meio de 2013 eu fui pra Floripa fazer esse curso preparatório. E assim, o que eu achava legal é que eles eram bem honestos. Eles falavam, a gente tá te preparando, mas desse curso aqui você não pode... Você não tem o direito de ministrar. A gente não tá te dando o conhecimento para dar aula. É só te preparar para você saber o que você vai encontrar lá. E daí depois chegou no final de 2013, daí eu fui lá e fiz a inscrição, digamos assim, pro curso. Porque na época era uma loucura, cara. Tipo, você tinha que ficar... Aparecia o curso em São Paulo, porque era um curso no Brasil a cada 3 meses. Aparecia no site, você tinha que ficar atualizando a página. Cara, dava 1 minuto, acabavam as vagas. Que isso, velho. E assim, $1.000 a inscrição. Caraca. Tudo bem que o dólar Era não tava mais tanto R$2, exatamente. Hoje em dia já não dá 2003, mais. Mas né? eles continuam cobrando o mesmo preço hoje em dia. Né? Em dólar, Então foi mais ou menos assim que eu conheci o CrossFit, né? E aí, você é formado em Educação Física, mestre pela UEPG. Fala um pouquinho da tua área. Eu sou formado em Educação Física, então eu entrei em 2004 no curso de Educação Física na UEPG. Me formei em 2007. Daí já logo em seguida fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício em Curitiba. Também na época não tinha essas coisas de EAD, né? Então viajava para Curitiba, acho que era um final de semana por mês. Depois de muitos anos daí, que eu sempre tive o sonho, na verdade, de estudar, porque eu sou um ex-obeso. Então eu sempre tive o sonho de, cara, eu preciso entender tanto a parte de treino quanto a parte de nutrição, porque eu preciso resolver o meu problema, né? Certo. E daí a minha ideia era entrar junto em Educação Física e Nutrição. Mas na época que eu entrei, o curso que tinha, acho que tinha numa universidade aqui em Ponta Grossa, trocou de horário. Daí ficou no mesmo horário, as turmas. Eu falei, no outro ano eu... Não, então beleza. Troquei de horário, fui pro noturno. Daí eles trocaram o horário também. Eu falei, não, cara, então não é pra Não ser. é pra fazer. Então deixa quieto. Tô tentando e não vai. Daí só levei, fiz a pós depois, Daí fui tocando minha carreira, na época, como treinador da Les Mills, né? Até a época que eu descobri o CrossFit, né? A gente também se envolveu no CrossFit e tudo mais, mas daí que voltou por outra universidade, outra faculdade, e voltou a nutrição. Daí eu falei pra minha esposa, viu, vamos? Daí ela falou, vamos, parceiro. Daí a gente foi e fizemos. Daí no último ano de nutrição, daí eu já engatei a pós em nutrição esportiva também. Daí logo em seguida, ela tinha no último ano, enquanto eu estava fazendo a pós, ela tinha entrado no mestrado ali na UEPG. Daí... Depois que eu terminei a pós, daí eu entrei no mestrado também. Exatamente. Caraca. Então foi meio que essa... Tua história. O rolê. Tipo, resumidamente. Exatamente. E aí, pra gente começar entrar nesse tema, né, do CrossFit, você consegue explicar pra gente o que de fato é o CrossFit, o que ele se diferencia de outras modalidades, assim, para que a gente consiga apresentar também para as pessoas que estão assistindo e talvez não conheçam, né, o CrossFit. Tá. Vamos lá. O CrossFit, deixa eu dar um contexto aqui também. Ele foi inventado muito entre aspas, tá? Porque essa coisa que inventou, o cara não inventou nada. Tudo que é feito no CrossFit... Ele só transformou, né? Ele misturou, na verdade. Fez um complexo ali, Exatamente. Né? Então, foi em 2000 lá que o Greg Glassman resolveu, né, montar o CrossFit, digamos assim, inventar o CrossFit. Mas, basicamente, o que ele queria, né? Qual que é a ideia dele? Era fazer um programa, fitness amplo, geral e inclusivo. Porque ele parte da premissa de que um atleta de elite, ele tem as mesmas necessidades de uma senhora idosa. Isso vai diferir em volume e intensidade. Mas assim como até a gente pega, que eles usam muito lá nos Estados Unidos, né? Que tem uma cultura armamentista, militarista, né? Você pega os caras lá, os militares, Navy SEAL, e o cara tem que atravessar o campo de batalha carregando, sei lá, 2 sacolas com armamento, e o cara, geralmente, daí que também geralmente vem os caras de colete fazendo crossfit, né? Os caras com os coletes, pô, lá pesa mais armamento, às vezes dá 30, 40 quilos a mais o cara, né? E o cara atravessar ali, sei lá, 100 metros um campo de batalha. Você fala, mas é a mesma coisa que uma senhora atravessar a rua carregando as compras do supermercado. Então eu preciso entregar essa funcionalidade do treino para todas as faixas etárias, para todo mundo, né? E daí que ele pega. Então ele pega o levantamento de peso olímpico, né? Pega, enfim, outros movimentos funcionais, mistura com o ginástico e meio que bola ali de, ó, cada dia vai ser um treino diferente, pra gente sair da rotina e tudo mais, né? Então, porque assim, aí também, né? É que aqui no Brasil a gente não tem muito a cultura do levantamento de peso olímpico, né? Porque você pega lá para fora, você vê até, às vezes, campeonato... Eu sigo algumas crossfits também há muito tempo, das mais antigas lá nos Estados Unidos. Eles levam crianças de 6, 8 anos para campeonatos de LPO.
E aqui, é que aqui a gente ainda tem uma cultura, né, de... Meu Deus, essa criança vai se matar. Essa criança não vai crescer. Né? Não vai crescer. Minha vai avó, fechar minha as avó, elipses e tal. Minha avó era assim, comecei na academia. Ah, você não vai crescer. Não vai crescer o tamanho não que tá. sei o quê. Não, isso que eu ia falar, né? Ela tinha razão, não cresceu nada. Porra, que isso? A frango, acabaram comigo. E daí fica nessa, né? Então e lá você vê muita criança. Pô, você pega nos outros países, né? O leste lá também. Leste europeu. Poxa, criançada desde criança já. Sim. Não vê o piá lá do Ouro Olímpico? Desde criança, desde cara. criança, né? Pô, desde criança. Tem um videozinho muito legal, depois eu encaminho para vocês também. Tem uma brasileira, mas ela é descendente de chinês, que ela, e ela faz camps de LPO lá. Ela tá morando lá na China e ela vai fazendo camps lá. Ela meio que atleta, não vive disso. Mas, e daí esses tempos viralizou o Instagram dela, por quê? Porque ela foi no interior da China e filmou como que eles fazem o scouting das crianças lá. Então, na escola, ela vai lá e filma os caras chegando na sala, tipo, ó, eles só olham primeiro, ó, você, lá pro pátio. Caraca. Daí vai pro pátio deles, ó, agora agacha, faz salto em distância. E eles vão analisando, ó, pega um PVCzinho, faz um overhead. Daí lá eles selecionam mais uns, ó, agora vocês vão lá pra... E daí ela filmou toda, são 2 partes, depois eu mando pra vocês, bem interessante, favor, assim. legal, Muito legal, assim, ela em loco lá, mostrando pra gente como que funciona mesmo o negócio. Então você vê, pra eles não é uma coisa tão diferente, tipo, meu Deus, o CrossFit veio... É que aqui, acho que fez porque, meu Deus, o levantamento de peso olímpico. A gente não escutava muito falar aqui, né? Daí quando veio o CrossFit, a gente viu, nossa, cara, ó... Agora que tá mais Exatamente. Graças ao CrossFit, inclusive, né? Que o LPO deu uma, talvez... Deu uma, com certeza. Formar. Sim. A gente tem um atleta que hoje, se eu não me engano, compete na seleção olímpica de LPO, que até começou, quando ele chegou aqui no Brasil, não sei se vocês já viram o Serafim, vocês acompanham ele? Sim. O Serafim, ele começou aqui em Ponta Grossa, ele veio da Albânia. Exatamente. Então, antes do Curu, ele foi lá na nossa academia. Antes ainda? Antes do Curu. Daí depois, quando ele queria dar aula de LPO, porque ele falou, a gente pegou, acho que 6 meses de personal com ele, e ele ficava treinando lá. Mesmo quando ele chegou, ele falou, cara, eu faço LPO. Ele nem falava direito, ele falava mais ou menos inglês, ele falava. Eu cheguei e falei, cara, porque a esposa dele veio junto. Ela é brasileira. Daí ela falava, ele é atleta de LPO. Eu falei, esse cara aí? Não, eu perguntei, quanto que você faz snatch? Ele, eu já fiz com 150, 140 e pouco. Cara. Só que eu tô sem treinar, acho que vai uns 130. Eu falei, não vai. Eu falei, posso aquecer? Pode, fica ali. Cara, daqui a pouco, deu 15 minutos, o cara meteu um snatch 130 ali. Nossa. Pá! Eu falei, cara... Sem treinar, né? Sem treinar. Eu falei, não. Então, cara, é monstro. Bom, né? Cara, é monstro. Daí depois ele foi pro Curu porque daí eu falei, mandei mensagem pros meninos do Curu na época, né? Que inclusive agora, o menino que tava no Curu naquela época é o cara que tá tocando a CrossFit Ponta Grossa hoje, que era nossa no começo. Olha só. Você vê Então como as coisas vão se desenrolando. Exatamente. Né? Mas aí o sim. CrossFit ele não se resume só no LPO, né? Ele abrange várias outras coisas, como você colocou ali, né? Quais são os benefícios que você vê no CrossFit? E já aproveitando e emendar outra pergunta, na tua visão como treinador, né? Da maneira como ele foi criado e pelo teu conhecimento, pela tua bagagem, tua experiência, você, como treinador, coloca alguma adaptação? Você mudou alguma coisa da estrutura com base nos conhecimentos que você adquiriu? Você faz o curso lá de periodização, né? Com o professor Cassidori também. Com base nisso, você fez alguma alteração de como ele veio e do que ele é? Pô, boa pergunta. Mas vamos lá. Primeiro, os benefícios ali que você falou. Os benefícios eu vou pegar um exemplo que eu sempre dou, que eu acho muito interessante, na época da pandemia lá, que eu lembro do Paulo Musi falando. E ele falou muito bem no CrossFit naquela época. Ele falou, cara, se você tem uma capacidade pulmonar, sei lá, 150%, porque você pratica uma atividade física com mais intensidade, combina um aeróbico, e acontece alguma coisa, uma pneumonia ou alguma coisa assim, né, que nem na época da pandemia, e você perde uma capacidade pulmonar, você ainda vai estar no teu 100%. Agora, se o cara só faz a musculação, e às vezes tem preguiça de fazer o cardio, alguma coisa, daí o cara tem ali uma capacidade pulmonar X, ele vai perder, então a chance dele... Então, é mais ou menos essa questão da saúde. A relação mesmo, capacidade né? e demanda, né? Se aumentar um pouquinho a demanda, pode ser que a pessoa não tenha a capacidade suficiente para aguentar o tranco de uma pandemia, por exemplo, né? De pegar um vírus, alguma coisa. Claro que assim, isso não se resume só ao CrossFit, né? Eu digo, talvez o CrossFit pela aquela questão de que meio que obriga o praticante ali a fazer o cardio dele, Perfeito. né? A deixar tudo equilibrado, porque ele vai ter que fazer força. Então, a senhorinha,
ou a tiazinha lá que não gosta de levantar peso, vai ter o dia que ela só vai ter que levantar peso. Ela vai no CrossFit, o Heavy Day lá que eles falam, ela vai ter que levantar peso. Daí o cara, o fortão lá que não gosta de fazer cardio, vai ter o dia que vai ser, sei lá, 5 km corrida. O cara vai ter que correr. Ou ele bem nesse dia, ele sem querer tem que estar comendo peixe, né? Que é o que acontece, geralmente. A gente geralmente vê... hoje em dia a gente não está mais no dia a dia da academia de CrossFit, né? Nos box. Mas devia que dia de corrida... some todo mundo 2, 3. magicamente, assim, né? Do Neida. Exatamente. E daí que você falou com relação à modificação, né? É interessante assim, porque daí já vou puxar a questão do level 1 e level 2. A crítica que eu sempre fiz a CrossFit. Quando você vai no level 1, o que você aprende? Você aprende a metodologia. Eles te mostram o que é o CrossFit. Certo. E quais são os movimentos principais, digamos assim. Tá? É isso que você aprende no level 1. E daí você faz a prova lá, baseado nesses conhecimentos. Tá? E se você é aprovado, você já está, digamos assim, autorizado a trabalhar com CrossFit. E você sai fazer o CrossFit. Certo. Geralmente vem assim em 5 anos esse level 1. E no final desses 5 anos, você vai fazer o level 2. Só pode fazer o level 2? Não, você pode fazer antes. Mas, por exemplo, vamos pegar o meu caso. Daí que eu dou essa crítica, né? Eu não sabia que eu posso fazer antes, alguma coisa assim. Então, deu 5 anos, o que eu fiz? Beleza, vai vencer. Em vez de eu renovar o level 1, eu vou fazer o level 2. Fui fazer o level 2. Qual que é o conteúdo do level 2? Você aprende a periodizar treino, você aprende a montar treino, você aprende a dar aula, então tom de voz, como que esse cara ficou 5 anos trabalhando, ou que seja 1 ano, 6 meses, sem ele ter esse conhecimento. Então tinha que ser todos os conteúdos. Ou teria até que vir antes. Exatamente. Então assim, eu lembro que eu saí do level 2 e falei, cara, que vinham me perguntar, e aí, o que você achou? Eu falei, cara, muito bom, mas... E aí? Pois é, como é que vai separar, né, os dois que são uma união básica ali, né? E daí que a gente viu muito no CrossFit, assim, ao redor do Brasil, assim, muita coisa errada acontecendo no começo. Por causa disso. Que a gente via gente que assim, não estava acostumada a aula, ou tinha, assim, acabou de se formar e já... Ele não tem nenhuma experiência de nada ainda e já... Beleza, CrossFit. E daí ele já fica responsável de montar os treinos. Então, como que ficava, né? Então, assim... querendo ou não, a gente acaba... não digo modificando, assim, né? Mas a gente acaba tentando aprimorar um pouquinho... Ao longo do tempo, a gente vai colocando o nosso conhecimento ali de periodização. Se bem que assim, vamos lá, no CrossFit aí também vou um pouco além. No CrossFit, meio polêmico assim talvez, mas para mim eu acho que o aluno do dia a dia não precisa de uma periodização necessariamente. O atleta, daí sim. Sim. Né? Diferencie para mim então o atleta do CrossFit e o aluno... regular. Regular do CrossFit. Porque quem que é o cara regular do CrossFit? Mais uma vez. É a senhorinha. Às vezes o pessoal pensa de fora. Exatamente. Às vezes o pessoal olha de fora do CrossFit e fala, nossa, eu vou lá que é um mundo de louco. Não, cara. 99% das pessoas que estão no box de CrossFit, se vocês forem no box de CrossFit ficarem o dia inteiro, vocês vão ver que é o cara que tá pela saúde, é a senhorinha. Às vezes não é nem o cara que quer ganhar massa magra, porque eu lembro que quando a gente tava com o box, o cara chegava lá e falava, eu quero ganhar massa magra. Eu já falava, cara, não vou ter vender gato por lebre aqui. Você não vai ganhar massa magra aqui, vai pra musculação. Se quer hipertrofia, vai pra musculação. Senão você vai vir aqui, você vai fazer, depois você vai me cobrar. Eu não vou te mentir aqui não, né? Falei, pode ganhar massa magra? Pode. Mas até você desenvolver uma técnica boa. Exato. Cara, pode ser 1 ano, pode ser 2. Eu não tenho como saber, então não vou te vender. Né? Então esse é o aluno regular. O atleta é o cara que vai competir. Certo. Então aí sim eu preciso... quais são as competições no ano? Então, eu preciso ter uma periodização, preciso desenvolver um macrociclo, onde que eu vou ter o deload, onde que eu vou ter o tapering, né? Agora, e tem gente que faz, assim, para boxe, às vezes compra uma periodização, que hoje em dia já tem isso no CrossFit, até o próprio Tibana, ele vende uma periodização para boxe, né? Mas eu vejo que, às vezes, a senhorinha ali, o aluno regular, ele não precisa passar, sei lá, por uma fase de potência, um mesociclo inteiro de potência, talvez ela se beneficie mais de outras coisas que eu consiga adaptar ali no dia a dia para ela, né? Ela chegou no porque você vai pegar esse tipo de aluno, é o cara que vai 2, 3 vezes na semana, não tá todo dia, né? Exatamente. Então não tem como você aplicar uma carga de treino voltado para desenvolver a força explosiva, por exemplo, se o cara só tem 1 hora, 3 vezes por semana, às vezes tem que fazer um misto de tudo para dar tempo de trabalhar tudo uma sessão que você deseja. Né? E aí você falou a questão, né, desse caso que o aluno procurou para desenvolver hipertrofia, força, enfim. Aproveitando esse gancho dessa colocação tua, o que
que uma pessoa que vai começar o CrossFit, ela precisa ter como base para conseguir ingressar no cross, assim? Já precisa chegar com alguma pré-disposição de habilidade, flexibilidade, força? Ou o cara que não faz nada, é sedentário hoje, não tem experiência nenhuma com nenhum tipo de esporte, pode começar o CrossFit? Ótima pergunta, cara. E era uma coisa que até no começo das CrossFit tinha na porta, assim, adesivada, uma coisa assim, deixa o seu ego lá fora. O que o cara precisa? Ele não precisa ter nenhum preparo, mas tem uma coisa que precisa ter, humildade. Perfeito. Precisa ter, cara. Porque assim, se for num box de CrossFit que trabalha a metodologia de forma séria, eles vão fazer, que nem eu estava falando, que eles vão fazer toda a adaptação para você. E vão fazer trabalho de flexibilidade, RML, vai ter toda uma adaptação. Assim, você vai ver os caras fazendo muscle up na argola. A maioria que está no box não faz e nunca vai fazer. É que o marketing do CrossFit vende isso, né? Quando você vai ver uma propaganda de cross, você vê o cara fazendo um snatch, um bar muscle up. Né? Mas é igual no exército, né? Você vê a propaganda do exército, tá saltando helicóptero. Essa é a conversa. Essa tá meio fio. Aí você chega lá, mata o dia inteiro lá, cri-cri. Você viu, a gente sabe, entendeu? Exatamente. Mas eu acho interessante. E tem que ser assim, tem que ser assim. Porque assim, você Quem consegue vai querer, chegar né? lá. Exato, É porque possível. você vai atrás daquela base ali, né? de clientes, digamos assim. Não né? é o 100%, mas tem como. Perfeito. Esse exemplo foi ótimo. Não, é exatamente isso. Então, assim, o marketing tem que ser assim mesmo. Mas lá no dia a dia não vai ser, né? Então vai ser aquela adaptação. Agora, o cara precisa ter humildade, porque hoje em dia eu já não vejo muito mais isso, mas o que a gente via muito no começo é que chegava a galera muito forte da musculação lá, cara, diz que esse CrossFit é forte, vou arrebentar. Eu mesmo, antes de eu ir fazer aquele curso preparatório em Floripa, eu dava 4 aulas de ginástica por dia, fazia musculação. Então, 5 horas de atividade física por dia ali. Eu falei, cara, vou moer todo mundo nesse curso aqui. Vou moer. Daí, peguei uns treininhos da internet, que dizia que era CrossFit lá. Vou treinar um monte essa semana. Cara, estourei a minha lombar. Eu fui no curso com a lombar travada. Eu tinha que tomar... sem sacanagem, eu tomava um Dorflex, um ibuprofeno a cada 4 horas lá pra aguentar o curso, cara. Destruído, assim. Mas daí eu falei, cara, fui moleque, né, bicho? Não é assim. E daí a gente viu muito isso no começo. O cara chegava, não, vou destruir. Mas daí o cara sem mobilidade, vai fazer um overhead squat, arregaça um ombro. Então, assim... sem coordenação nenhuma, né? A gente fala muito disso, né? Nas nossas reflexões sobre capacidade física, a questão da coordenação, a força. A força é uma valência, né? Que tem módulo, sentido de direção. Então, não adianta você ser forte só simplesmente para jogar o peso. Jogar um peso, né? Você tem que ter toda uma coordenação. E esse é um dos princípios do CrossFit, é você equalizar todas as capacidades físicas. Perfeito. O cara que é só forte, vamos pegar no atleta ali, né? O cara que é só forte... Não adianta. O cara que é só ágil, também não. Você precisa pegar as 10 capacidades físicas ali, você precisa equalizar elas, né? Perfeito. Então, o cara mais equilibrado não precisa ser o melhor em alguma coisa. Você precisa ser mais ou menos em tudo, né? Tipo, eu brinco, o crossfiteiro é o pato das... Exatamente. Exatamente. Tem que ser mais ou menos em tudo. Certo. Professor, e qual que é na tua opinião, você que é especialista em nutrição esportiva, qual que é o impacto e quais as dicas que você poderia nos trazer com relação à nutrição justamente e o impacto positivo no próprio CrossFit, né? Propriamente dito, qual que seria a sua... Cara, interessante também que quando... 11 anos aí, fechando 11 anos de história no CrossFit e que eu tenho, né? E no começo, eu já estudava nutrição esportiva, assim, mas não tinha... especificamente ido nisso, né? E quando eu ia buscar nutrição esportiva, na época nem tinha aqui na cidade. Então eu ia para Curitiba. Mas quem que eram os nutricionistas esportivos na época? Bodybuilding. Caraca. Então os caras eram bodybuilders. Daí o cara, beleza, que o cara... Eu lembro até hoje, assim, e assim, depois ele mudou muito, assim, e não culpo também, porque não era... É o que tinha, né? É o que tinha. Eu lembro até hoje, ele me zerou carboidrato de segunda a sábado, domingo era meu dia do lixo. Cara, show, sequei, bicho. Depois até mostro a foto pra vocês. Sequei, sim, absurdo. Mas eu parecia um zumbi durante a semana. Como que você treina em alta intensidade com carbo zerado? Não, né? A gente sabe que zerar carbo mas assim, na literatura abaixo de 40% de carboidrato ali na dieta é low carb. Como que você treina em alta intensidade uma dieta low carb? Você não treina. Então, a nutrição, ela precisa... E aí a gente pega até, não sei se vocês acompanham o Rodolfo Pérez, por exemplo. É muito amigo do Paulo Musso também, mas assim, um dos maiores nutricionistas esportivos do país aí. Caramba. E eu lembro até hoje quando ele falava sobre... Ele sempre lidou com o nicho de bodybuilding. E ele sempre falou, cara, a dieta, ela
tem que se adequar ao treino, ao atleta, não ao contrário. Então, não posso te passar uma dieta e você se vire para fazer, não é. O que você faz e eu vou... O que você precisa. Então, um cara que treina em alta intensidade, você precisa de mais carboidrato, você precisa ter mais glicogênio disponível, né? Então, a gente precisa adequar tudo isso à prática específica, né? É que a gente sabe que o processo de emagrecimento, ele é um processo complexo, né? Não é único exclusivamente dado pela restrição calórica, só, né? E também não é só faça o exercício, né, que vai resolver o teu problema. E aí as pessoas querem emagrecer pelo déficit calórico, né? E aí querem zerar tudo. E daí eu como pouco, só que come coisa muito, né, muito vasta de caloria, só que come pouco e daí acha que esse pouco, nossa, não sei porque que eu não emagreço. Então, e que nem eu brinco com o pessoal, né, eu como muito, assim, todo mundo fica meio chocado. Daí o pessoal, meu Deus, eu não consigo, justamente, você não vai comer a mesma quantidade que eu, só que você tem que comer a tua quantidade. Exatamente. Por isso que ele vai lá, ele monta o cronograma para você seguir na sua necessidade, quanto o teu corpo precisa. Sim. O meu precisa de tanto, então eu tenho que suprir ele com tanto. Muito bom. Você vai precisar de tanto, então ele vai arrumar tanto. Só que esse tanto que ele coloca, quando a coisa boa, né? Às vezes você acha que está comendo muito, vou engordar, não vai. Confia. Por isso que ele estuda para isso, entendeu? Um caso muito interessante que eu tive de um paciente foi que eu até na família, na verdade, Helene, eles praticam crossfit todo dia, assim, mas tranquilo, assim, não são atletas nem nada. E o menino chegou obeso. O pai, percentual de gordura alto, mas magro, a mãe também, mas o menino obeso, um pré-adolescente. E daí eu calculei, beleza, fiz a prescrição e eu lembro que na primeira semana o pai dele mandou mensagem no meu WhatsApp. Viu, mas ele não tá aguentando comer tudo. Tem que comer tudo? Eu falei, pode comer tudo. Põe pra dentro. Cara, voltou dali 2 meses... irreconhecível. Que isso. Irreconhecível, cara. Esse também depois, posso mostrar o antes e depois pra vocês. Cara, impressionante, assim. Secou. Tanto é que na última consulta eu falei, viu, gente, agora chega a emagrecer. Como é que pode, né? Eu também, nós também, como profissionais aqui, o pessoal também faz isso, que é o sentir na pele, né? Então eu também, quando eu comecei há uns 2 anos atrás, entrar nessa parte de ter um cronograma dele, vou me alimentar nesse horário, nessa quantidade. Tanto que eu falei pro Nuto, falei, cara, as 2 primeiras semanas, falei, mano, sério mesmo isso? Ele, não, sério, porque eu falei, não quero tomar nada, mano, põe sem suplementos, sem nada, me dá só uma comida, eu quero rango. E daí ele, então, tá bom. E lá, batata doce e carne moída. Falei, fechou. Bora. Que eu tava dando personal, um na bota do outro, então, tipo, pô, rapidinho, vai no carro, 10 minutinhos, o cara tá aquecendo ali, você come, já volta. Também, 2 semaninhas que eu tava, mano... Não aguento. Ele, mano, vai, confia. Deu certeza, cara, deu certeza. Viu? Parece que vira uma chavinha assim. Daí daqui a pouco você compacta assim e daí o tempo vai passando. Cara, é sensacional. Exatamente. E às vezes o pessoal não consegue passar essas 2 semanas. Pega essas 2 semanas. Não, nossa, ó, eu tô enchendo. Demais, vou engordar, né? É demais, não quer. E aí às vezes deixa de colher o fruto logo ali, ó. Ali, você tá olhando e para. E aí você falou, é bem isso que a gente repara, assim, em prática do consultório, é bem isso. São 2 semanas, são 15 dias aquela que se o cara aguentar, vai. Mas geralmente os 15 primeiros dias é que a pessoa ainda fica meio... Parece que não bota vai, não vai. Exatamente. Ali, né, cara? Mas é sempre essa que você falou, cara, escuta direto, mas tem certeza? Acho que eu não vou seguir, senão eu vou engordar e tal. Fala, cara, vai, cara, tem certeza, come isso aí. Vai. É que eles aqui, né, o biotipo aqui, pode comer infinito exatamente. também, né? Então, eles aqui, ele também é. Ô, professor, aproveitar então essa baita reflexão que vocês fizeram e a gente vê com o Fernando mesmo, ele come pra caramba, mas como ele treina e como ele se alimenta saudável, naturalmente a tendência é que ele tenha, né, uma compleição física e, consequentemente, a composição otimizada, né? Mas aproveitar que você tá aí, vamos tirar as dúvidas, né? Claro. Porque, por exemplo, quando a gente identifica, geralmente, essas pessoas que estão no sobrepeso, inclusive obesas, às vezes elas falam e tem pessoas, às vezes, mais leigas e tal, e até mesmo nós, assim, muitas das vezes, que não somos da área, e elas falam, não, eu como pouco e tal, e, tipo, ela é obesa, né? E ela come pouco. E daí, às vezes, quando essa pessoa começa a se alimentar mais, ela fica com medo, fica receosa, né? E daí o pessoal até reflete muito a respeito do metabolismo, né? Que, de fato, né? Se a pessoa come muito pouco, até eu aprendi com o professor André o termo, né? Que se você começa a comer muito pouco, naturalmente a tendência é que o teu metabolismo, né? Que é o que é metabolismo, né? Que o pessoal fala. Metabolismo, basicamente, é a velocidade com que as reações químicas acontecem no corpo, né? Então, ele vai lentificando ali e você meio que vai segurando tudo, né? Então, podia explicar mais ou menos para nós, assim, que, tipo, a pessoa come bem e que ela pode, de fato, comer bem, né? É só respeitar aquilo que o Nutri passou para ela, né? Mas aí a gente tem
Tem outra questão que eu identifiquei no que você falou também. Que a gente tem que cuidar muito, que a gente estuda muito. Cara, você vai em qualquer congresso de nutrição esportiva ou curso, alguma coisa assim, sempre a gente vai estudar algum caso clínico a respeito disso. Do obeso, que geralmente fala, eu como pouco e não emagreço. Daí, porque tem aquela coisa, será que ele come pouco mesmo? Ou será que ele não percebe a quantidade calórica que ele ingere? Porque às vezes ele come pouco em quantidade, mas ele come uma pasta de amendoim. Nossa, eu peguei só um pedaço de lasanha aqui nesse estrogonofe. Você entendeu? Entendi. Então tem essa questão também. Mas, assim, vamos lá. E eu lembro até uma discussão que eu tive com um dos discussão entre aspas, né? Uma conversa que eu tive com um dos professores na primeira pós que eu fiz, porque ele começou a dar uns exemplos, falou, já viu aquele gordinho que tentou emagrecer e começou a comer uma vez por dia só e ficou um tempão assim e depois nunca mais consegue emagrecer? Mesmo fazendo 4, 5 horas de atividade física por dia, eu lembro que eu levantei a mão e falei, eu, professor? O senhor dele falou, cara, ó, tem uma amiga na prática. E ele falou, por quê? Porque acontece? Cara, você está comendo uma vez por dia, o que acontece com o teu metabolismo basal? Vai lá no pé. Daí depois não adianta você querer. Cara, para você jogar esse metabolismo para funcionar de novo, são anos aí de você... Mudanças, né? Então, mudança alimentar, né? De você aprender a comer a coisa certa, no horário certo, né? Você ter a regularidade. Daí depois também a gente pode entrar em umas outras discussões, né? do negócio de comer de 3 em 3 horas, que é mais ou menos, né? Então, mas legal pra caramba. Entra em toda essa questão da gente, pô, será que o cara tá comendo pouco mesmo? Ou será que ele tá comendo pouco volume, mas muitas calorias? Entendi, né? Perfeito. Ou às vezes o cara não percebe, tipo, mas ele tá comendo, mas às vezes quantos litros de Coca-Cola por dia? Tem que pensar nessa questão, nesse fator que você coloca, né? Que, como eu acabei de dizer, né? A obesidade é um problema multifatorial, né? Então não podemos nos restringir apenas em falar em nutrição, mas também na parte metabólica, como é que o organismo está fazendo, né? Para sistematizar toda essa questão metabólica, né? Às vezes é um problema de fato metabólico. Na maioria dos casos a gente sabe que não, né? A obesidade, eu acredito que a última vez que tinha visto era 5% da população. De fato é um fator genético, né? A grande maioria é cultural. Então, inatividade física, maus hábitos, né? E então a gente não pode restringir apenas a isso, mas o problema é a sociedade, né? Tá muito implícito na sociedade, né? Esse padrão de imagem. A gente já conversou, né? Sobre isso aqui. E tem que tomar muito cuidado com essa questão de restringir totalmente uma alimentação. Tem que procurar ajuda certa, né? Exatamente. Psicólogo, nutricionista. E hoje em dia, cara, a internet é uma coisa muito boa. A gente acha coisas muito boas. Mas assim, diariamente, eu falo às vezes pra minha esposa, eu fico rolando ali os reels ali, ou os shorts ali no YouTube, às vezes pra passar raiva. Porque dali a pouco você pega um cara, esse tempo, eu lembro que eu falei, apareceu um cara falando, não, porque dieta carnívora, então ele só come carne, mel, castanha e toma sol de meio-dia. Dá o brominguinho aqui? Como assim? Não entendi. Cara, é umas marqueteiras, né? Cara, você começa... Eu lembro que eu vi esse cara, daí a pouco o cara treinando crossfit, o cara sofrendo pra botar a barra pra cima, assim, e daí lá atrás do box dele, desenhado um monte de atleta. Falei, cara, os caras se entopem no carboidrato pra competir lá e você tá... falando que é pro cara... Zerando até a alma, né? Cara, assim, isso mais leve. Hoje em dia, Deus livre, a gente vê cada coisa na internet que... Tem que saber filtrar, né? Tem que saber filtrar. Porque... Só que, veja lá, a pessoa comum, o leigo, cara, é difícil, mas ele não tem obrigação de saber. Ele vai na onda, Como que ele vai filtrar, cara? É difícil. É muito difícil. Eu sigo um PhD lá, o professor, acho que é Santiago. Santiago, nossa, sensacional o conteúdo dele. Sensacional, cara. Eu adoro assim, quando ele pega vários... essas várias falas, assim, ó. Não, isso, chá de quinoa com beterraba e suco de couve com não sei o que, teu metabolismo dele vai lá e pega, ó, não tem nada que comprova esses artigos, assim. E daí ele falou, teve um que ele falou, cara, tá difícil pra mulherada, porque não pode comer ovo, daí um fala que pode comer ovo, daí você não pode comer o pão, e outro fala que pode comer pão. Daí daqui a pouco um não pode comer isso, você não pode fazer nada. Eu falei, vai comer o quê, meu irmão? Caraca, então Eu lembro que uma vez ele falou também da questão de... Cara, não é aquela que falava, porque o ovo era bom, depois o ovo ficou ruim, depois o ovo ficou bom. Ele falou, não, cara, nunca existiu isso. Mas é que o pessoal, às vezes, lê o artigo ou não lê, e diz que sai falando besteira, cara. Tem que saber interpretar também o artigo, né? Não adianta... Não adianta... isso. Ler, isso vai lá nas conclusões e falar, então é isso, né? Não viu a parte metodológica, como é que a pesquisa foi desenvolvida. Exatamente. E aí entra muito nesse da dieta carnívora, porque eu até ouvi o próprio Santiago
reagindo ao cara da dieta carnívora, e deles tem um artigo que eles se baseiam, cara, que a dieta carnívora foi top. E daí ele foi na metodologia. Primeiro que eles falam que tudo é estudo de Harvard, né? Só que daí tem aquela coisa, que Harvard você pode ir lá, você pode alugar uma sala, você pode colocar... Cara, não é difícil, qualquer um pode ir lá hoje em dia. Não, beleza, fiz por Harvard, né? Só que a pesquisa foi feita através de ligação telefônica e eles perguntavam, pô, você fez a dieta carnívora? Fez. E você sentiu melhora? Senti. Beleza. Nossa, ajudou pra caramba. Cara, ele mostra a metodologia e fala, cara, e daí é esse que o artigo que vocês... Aqui. Cara, pelo amor de Deus. E a maioria, né? no final das contas, acaba muitas das vezes sendo assim, desses que eles se baseiam pra defender algo como tem que verdade ver se a absoluta, pesquisa não tem um viés, né? É a mesma coisa que eu ter ser dono de um laboratório farmacêutico e quanto que você vai produzir uma pesquisa... Exatamente. Eu nem manjo, mas eles chamam isso de cherry picking, se não me engano. Né? Você pega um recorte do artigo ou do conteúdo que você quer e você, não, é isso aqui só. E você tira esse recorte... Não, mas e esse resto aqui? Não. E esse dissemina. Aqui... E aproveitando então que a gente está falando sobre isso, professor, você poderia falar a respeito um pouco de suplementos, né? Que tem 2 tipos de impactos que eles podem gerar, né? A de efeito agudo, né? Tipo, você vai tomar ali, vai impactar no treino e tudo tal. E a médio e longo prazo, como de fato um efeito adaptativo proveniente do estímulo do treino, descanso, alimentação e tal. Você poderia dar uma sugestão para a galera? Quais os suplementos que você pode comprar que é muito interessante para impactar na sessão de treino no CrossFit ou até mesmo na vida, nessa questão relacionada ao efeito agudo e a médio e longo prazo? Perfeito, vamos lá. Os top suplementos que eu vejo assim pro praticante de CrossFit. Número 1, creatina. Cara, creatina, acho que todo mundo sabe, o suplemento mais estudado do mundo. Até a gente estava conversando sobre o Tácito, né? O professor Tácito, que acho que é um dos maiores estudiosos de creatina, tá aqui do lado, em Curitiba, ali estudando isso, né? Então a creatina tem que ser o número 1 ali de todo mundo. Força, potência, o crossfiteiro precisa disso, né? Então, uma adaptação mais crônica, digamos assim, né? Número 2, eu colocaria... Eu já não sei nem... É porque ele não é ergogênico, digamos assim, né? Talvez indiretamente. Mas ômega 3. Ômega 3, só que o ômega 3 tem um porém. Que às vezes, quando vai suplementar o ômega 3, o pessoal, suplementa, daí você pega a caixinha. Primeiro que pega qualquer ômega 3. Só que varia, primeiro que varia a concentração de marca para marca. Né? Varia a composição de EPA e DHA. E às vezes você pega um só na farmácia, ficou ali, tá ali no balcão da farmácia, ficou o dia inteiro pegando o sol. O cara já oxidou tudo aquilo ali, esquece, tá tomando óleo de soja ali, né, praticamente. Caraca. Então, o ômega 3 ele tem que ser um ômega de boa qualidade, de boa concentração, porque daí o ômega 3 são vários benefícios, né? Então, questão anti-inflamatória, saúde celular, por questão de gorduras insaturadas ali, né, compondo a parede celular. E o que mostram as pesquisas também é a questão de síntese proteica muscular por ativação de mTOR. Olha só que interessante. O ômega 3. Só que, para ter esse efeito, a gente precisa de uma alta dosagem. Entendi. Daí, assim, é muito difícil. Dá cheiro no peixe. Né? Exatamente. Tanto é que toda vez que eu falo, assim, geralmente para atleta, assim, eu vou passar, eu já falo, cara, ó, então... Já tá mais. Tanto é que tem atleta que não consegue, cara, justamente por isso. Porque o cara fica rotando peixe o dia inteiro, eu não consigo. Porque daí depende muito da marca que o cara vai comprar. Eu lembro que um paciente meu uma vez foi viajar de férias para a Alemanha e voltou. Cara, o que ele trouxe de lá, ele tomava 2, 3 cápsulas ali e batia já. Caraca. Aqui, o que eu vi até hoje, o mínimo, se você não for mandar manipular, claro, só que daí é muito mais caro. Mas de marca pronta, o que eu vi, assim, o mínimo para você bater a dosagem, que se não me engano é 1,8 de EPA e 1,5 de DHA por dia, seriam 4 cápsulas. Caraca. Então, assim, o mínimo, se for uma marca top, né? E uma vez me falaram que para ter como se fosse uma comprovação da qualidade, se você colocar no congelador, a que é boa, ela não vai congelar por completo. E a que não é tão boa vai congelar 100%. Eu também não sabia, mas... Essa é uma visão do Dr. Laí Ribeiro, que ele ensina essa questão, porque é extraído dos peixes lá das águas, lá das... porque a camada... Não, mas das temperaturas abaixo, né, de zero. Então, quando se coloca no congelador, ela não deveria congelar em tese, né? E vem muito daquela questão pode ser, né? Faz muito sentido. Daquela questão de que a gordura poliinsaturada, a temperatura ambiente, ela é líquida. A gordura saturada, ela é sólida, né? Por causa da composição da estrutura química, né? Então, o que é a insaturação? É uma dupla ligação. Então, você coloca... que a gente acaba pensando de forma química, mas tem que pensar de forma prática. Como que isso... Várias gorduras insaturadas, uma do lado da outra...
Então ela fica um pouquinho... As moléculas ficam mais afastadas do que a gordura saturada. Perfeito. Que tem a parede chapada, né? Sensacional. Então faz muito sentido. Teria mais algum outro, professor, que você indicaria? Tem, até esqueci de completar a lista, né? O terceiro pro crossfiteiro, também adaptação crônica aí, que seria a betalanina. A betalanina tem também um joguinho aí de marketing de marcas, de pré-treino. Já viram que todo pré-treino de comercial, ele tem betalanina? Já repararam nisso? Verdade. Só que já repararam a dosagem que ele tem de betalanina? É só um cheirinho, só um pra dizer cheirinho. que tem. Por que eles colocam isso? Pra poder ver, né? Que dá o efeito da poder coceira. Exatamente. O Léo Cada Stronda, efeito né? da O Léo coceira. Stronda divulgou, né? Então, assim, cara, só que aquilo ali não... Que são geralmente... Eu não vi mais do que isso, mas geralmente 2.000 miligramas. Mas não é o suficiente. Caraca. O mínimo seriam 5.000 miligramas, né? Que é a dosagem para dar o efeito, né? coçar, O efeito crônico para... Com o tempo ali, uns 20, 30 dias, você saturar os estoques de carnosina intramuscular. Né? Para você gerar esse efeito de postergar a fadiga, digamos assim, né? Limpar os metabólitos ali. Então a betalanina é legal, mas eu diria separado Também do a pré-treino. quantidade Ou ali. você, não, eu tomo pré-treino, mas eu tenho que complementar. Até porque a betalanina você pode fracionar. Se a pessoa geralmente toma 5 gramas de uma vez só, tem gente que não consegue. Porque a parestesia é muito grande. Às vezes é essa até mais coceira. interessante, né? Fazer essa distribuição ao longo do dia. Exatamente. Para evitar esse pico de... Sim. Mas aí eu chamo atenção também para essa questão da suplementação, que às vezes as pessoas falam, eu tenho a melhor creatina aqui, paguei a mais cara, tenho a melhor betalanina, mas não faz efeito. Não faz efeito muitas vezes porque a pessoa ela não é resiliente no processo, né? Toma o dia que treina, falha dia, Toma não como toma pré-treino, às dia de vezes, né? sábado, Nossa, nem final de de semana eu domingo. saio. Tem que tomar todo dia, porque o efeito é crônico, né? Tem que ter uma Exatamente. acumulação Acumulativo. no organismo, senão não faz efeito, né? Então, Até assim, vamos lá. Se for a minoria dos dias, esqueço de vez em quando eu esqueço. Raramente. Raramente, beleza. Agora, o que geralmente acontece não é isso. Geralmente a pessoa raramente toma eu quando vai lembro. treinar. Exato. Então, aí não faz daí efeito, não não tem adianta. jeito, né? Exato. Uma creatina de pré-treinos, cara. Aí você Professor, não consegue. voltando ali agora para... Pode falar? Não, pode. Para a questão do CrossFit mesmo, né, propriamente dito ali, como que é feita uma estruturação do treino de CrossFit e como que é feita as adaptações? Você falou ali que o CrossFit tem essa questão de adaptar para pessoas que não têm a capacidade física para desenvolver um treino completo. Como é que é feita a estruturação de um treino de CrossFit e como é que é adaptado ali para pessoas que não conseguem? Vou te falar como que é, por exemplo, preconizado pelo manual da CrossFit, como que a gente monta um treino, como a gente organiza semanas e meses. Assim. Isso se for falar, não para atletas, estou falando do dia a dia, ali do box, né? Perfeito. Então eles classificam como 3 elementos do CrossFit, né? Então, weightlifting, né? Então, que não só o LPO, mas qualquer coisa com sobrecarga, tá? O ginástico e o monoestrutural, que eles falam que seriam os metabólicos, né? Os aeróbicos. Então, geralmente, o que eles fazem? Você vai começar a tua semana com 3 elementos, com 1 elemento. Na segunda. Na terça, 2 elementos. Então, digamos que aqui foi ginástico, aqui vai ser o levantamento de peso e o metabólico. Aqui os 3. Aqui a combinação que não foi ali, dos outros 2 que não foi aqui, e mais um sozinho, que não tenha sido do começo. E na outra semana isso vai girando. Então é assim que vai gerando a diversidade que eles gostam de colocar no CrossFit. Isso pro dia a dia, né? Quando você fala nas adaptações daí, sempre vai ser pensado no estímulo, geralmente no estímulo muscular ali. Então vamos pensar assim, quando eu fazia as adaptações em aula, assim, como que eu fazia? Então o cara tem um bar muscle up, puxada e empurrada. Eu preciso fazer alguma coisa que puxe e empurre. Então, eu vou fazer o cara fazer, sei lá, talvez uma flexão, uma senhorinha, vamos pegar um extremo. Uma flexão com uma remada na argola. Perfeito. Né? Um intermediário ali, vai fazer um burpee pull-up. Então, ele empurrou, ele puxou. Ele teve o mesmo estímulo ali, né? Da forma que eu consiga gerar a intensidade que eu queira gerar naquele treino também, né? Não é sempre que vai... Esse é um outro erro também que a gente fala, né? Que no começo se falava muito no CrossFit, que não, todo dia é intenso, é porradaria, mas não é. Né? Você vai fazer um treino de 20 minutos em alta intensidade, do tempo Já inteiro, não é alta intensidade. já não é alta intensidade, né? Aí, mas essa colocação que traz, né, a metodologia é fácil de errar, né? Muito. Essa combinação das cargas, falando de carga, me referindo à orientação da carga, né? Lática, alática e aeróbia. Se você não souber combinar, manipular essas cargas, vai ter interferência, né? Muito, então. E daí que eu cheguei naquela Exige muito do questão que eu profissional, falei, né? que... Por que, querendo no começo, no boom do CrossFit aqui no Brasil,
no mundo não posso saber como que isso aconteceu para fora, até porque a formação dos profissionais lá fora é diferente, né? Mas no Brasil, porque ao mesmo tempo do boom, veio uma má fama muito grande de lesões e tudo mais, justamente por causa disso. Então o cara fazia o level 1 e dele saía... E assim, essa programação eles vão mais ou menos ensinar lá no level 2. Programação entre aspas, porque não, né? Não, mas porque é bem racional. Achei muito interessante se for ver no final das contas com o embasamento da periodização. É racional, mas você tem a distribuição das que cargas, por parte do profissional que está montando o treino, tem que ter um raciocínio fino para você não errar na combinação da carga. Porque já pensou, eu coloco uma carga glicolítica hoje... E amanhã venho com uma carga lática, por exemplo. Já matei o treino do cara, né? Então, porque daí, por exemplo, ali ele separou, né? Ele dividiu em relação aos elementos, mas não pela carga, entendeu? Tem uma outra separação falando, isso é fácil de... que não mais ou menos vai mitigar isso aí, mas não tanto. Eles colocam, no level 2, eles colocam uma outra programação em cima dessa, digamos assim, que seria por estímulo. Eles classificam os workouts no CrossFit em sprint, que são os workouts de no máximo até 5 minutos de duração. Os workouts moderados, sprint até 5 minutos, curto até 12 minutos, moderado de 12 a 20 e acima de 20 longo. Então, eles colocam isso, no level 2, eles colocam isso em cima. Então, você, ao mesmo tempo que você alterna esses... os elementos, você alternar essas durações. Então seria, né? Sprint, curto, moderado, longo, e você vai alternando. Entendi. Minimiza, sim, mas não resolve o problema. Né? E falando nessa questão das lesões, esse é mito? É de fato você que está dentro deste mundo? Tem muitas lesões? Eu acredito que tem, como qualquer outro esporte, né? Mas fala um pouquinho a respeito dessa questão das lesões. Por que o CrossFit é tão famoso pelas questões das lesões? Eu, na minha opinião, acredito que seja pela grande ascensão que o CrossFit teve e pela alta demanda, né? Então, muitas pessoas, natural, se machucaram e se lesionaram porque não tinha preparo prévio para treinar, né? E vem muito daquela conversa que a gente teve antes, né? Então, quando deu o boom do CrossFit... veio todo mundo das outras modalidades, por exemplo, da academia, e vou fazer CrossFit. Ou quem não fazia nada, né? E gostou dessa parte dinâmica. E daí vou fazer um squat snatch, cara. Mobilidade, flexibilidade, força. Daí o cara vai lá, a chance é altíssima. Mas no geral, que os estudos mostram, até o Tibano é um cara que mostra muitos estudos com relação a isso, é que a taxa de lesão no CrossFit, hoje em dia... já se assemelhou a esportes como corrida de rua, por exemplo, né? Claro que difere em... grau, né? Exatamente. Mas, assim, com certeza, lá no começo, se tivesse tido um acompanhamento, quando deu o boom ali, eu diria que, 2014 a gente começou, talvez 2018, talvez tenha sido um boom, assim, com certeza... cara, a taxa seria muito alta justamente por causa disso, né? E assim, não só essa questão, mas tem, mais uma vez, colocando a questão talvez desse problema em formação de professores. Porque daí o cara fazia lá e saía, Às vezes o cara era treinador e ia dar aula, né? Daí só fazia o curso ali para ter o papel, né? Para poder entregar ali e ia lá. Ia lá descendo ali. Tinha muita demanda, né? Os boxes precisavam de professores. Né? Exatamente. E você sabe que tem, né, muitos profissionais que às vezes eles não... nessa estagnação, às vezes, de buscar um conhecimento e querer saber o porquê das coisas, ele chega assim, não, eu vou fazer um troço para moer todo mundo aqui. Exatamente. E daí, não, vamos moer, os caras vão falar, caraca, que treinão. Treino rende muito. Mas, viu, acabei com o cara. Faça meia culpa aqui. Não vou mentir que eu no começo também não tive Exato. Só que a ideia é justamente essa. Você olhar para trás e falar, nossa, era um panaca, né? Exatamente. Entendeu? Então, a ideia é justamente essa. E essa questão de CrossFit, que nem eu brinco com o pessoal, né? Eu tive uma época ali que eu tava justamente focando, quando eu entrei, né, não no cross, mas que eu conheci o levantamento de peso. Porque eu fazia musculação lá e tal. E daí um colega nosso que estudou comigo também, ele já estava no cross. E daí nessa época de Serafim ali, quando ele já estava no outro aqui embaixo, do Oscar. E daí pegou e eu falei, então vamos ver qual que é essa parada. Porque eu era da musculação, né? Daí eu falava, cross fitness e tal. Eu ficava zoando o cara. E daí eu falei, vou lá fazer uma aula. Então eu vou lá fazer levantamento de peso. Porque o que eu gosto é peso, né? Então vamos ver.
Nossa, nunca mais parei. Fiz a primeira aula e não parei mais. Não parei mais. É na New Age, inclusive. Eu vejo que você... Na New Age, tô treinando na New Age lá agora. Então, é isso aí. Eu fazia antigamente ali quando o Mazi tava aqui no Coru. Sei. Daí depois ele abriu com o Luquinhas lá. Uhum. Daí acho que tá só o Luquinhas lá agora. Tá só o Luquinhas agora. Então, e daí o pessoal, você faz crossfit? Eu falei, não, cara, calma, eu só faço levantamento de peso. É diferente. Tanto que hoje, né, a questão do meu treinamento. E daí o José também aproveita bastante, como eu tenho essa alta demanda de exercícios aqui disponível, então, mando nos snatch, mando salto. Eu vejo você fazendo. Vejo ele fazendo, inclusive, também. Isso, então eu tinha essa vontade, só que daí como eu treinava já há muito tempo, nossa, teve um dia que eu mandei um snatch lá, cara, achei que ia destruir meu ombro, não conseguia tirar a camiseta. Falei, arrebentou tudo aqui. Aí no final das contas, era só meu acrômio que tava incomodando. Ganchoso, famoso ganchoso. Daí fui lá, tirei o baita lá e... Nossa. Mas zerou. Pô, mas tava numa época que eu ia competir. Sim. Tava forte, eu queria competir. LPO. Era 110 na época, né? 110 de snatch, 140 de clean. Treinado, o cara mandava 130 destreinado. E o cara destreinado. Mas o cara... Não, mas é que ele era atleta olímpico, né, meu chapa? Lá é diferente. Eu lembro que na época, daí que o Serafim chegava aqui... Tem o tênis dele ali. Sério? Caraca, a gente... Porque daí quem que eram os sócios lá no começo, quando a gente abriu o box crossfit, era eu, minha esposa e o meu cunhado. E daí na época, viu? Daí o Serafim precisava, ele falou, cara, preciso de um emprego, não sei o quê. Eu falei, cara, bota uma aula. Daí a gente... Não, então, mas na época a gente não tinha público ainda pra botar uma aula pra ele, né? A gente sondou com a galera, a gente foi nas outras crossfits, na época foi no Core, acho que tinha a 1530 também na época, não teve volume pra ele. Eu falei, cara, então vamos fazer assim, a gente paga, você dá personal pra gente, DLPO, 3 vezes por semana. Cara, meu Deus, minha canela ficava porque dele barra perto, com a minha canela via roxa. Todo mundo fala, por que você tem essas canelas, hein, Fernando? Eu falei, pois é. E eu lembro que, porque daí você falou, pô, 130 destreinado, mas ele mostrava pra minha esposa, olha aqui, ó, a irmãzinha dele, ainda lá na Albânia, competindo no levantamento de peso. Metendo 100 snatch. Então, cara, os caras estão desde pequeno lá fazendo isso, né? Então, pra ele destreinado, ele joga... Vamos lá, transfere isso pro CrossFit. O maior campeão do CrossFit Games até hoje, que é o Matthew Fraser, ele chegou... Eu lembro que tem uma entrevista com ele falando, cara, pra mim, ele pergunta, pô, mas como que você, né, chegou nesse nível? Ele conta a história, tem vários poréns ali, né? Mas ele era atleta da LPO. Ele fala, cara, pra mim foi muito fácil, porque eu já cheguei no CrossFit com um snatch de mais de 130. Caraca. Eu só fui aprender o resto e ganhar condicionamento. Perfeito. Perfeito. Você vê como... Então, a premissa, né? A força, você tem que ser forte, só que o suficiente. Só que nesse caso ele se beneficiou dessa valência. E aí, continuando na questão das lesões, quais são as dicas para evitá-las dentro do CrossFit, já que... É como ter longevidade no CrossFit. Né? Bom, a primeira coisa que a gente falou é você ter humildade e saber respeitar os seus limites. Pô, tô com uma dor aqui, o meu ombro... ainda não tô com a mobilidade e a flexibilidade muito em dia. A gente sabe, né? Quando passa do ponto, extrapola. Exato. Né? E assim, vamos lá. Por mais que, sei lá, a pessoa, o leigo ali, não tenha ainda muito essa consciência corporal e saiba, o professor vai saber. Então, o que muitas vezes... O que acontecia muito lá no começo, hoje em dia eu não vejo mais acontecer tanto, é a pessoa chegar e o professor falar, viu, cara, acho que essa carga, vamos fazer só com a barra? Só que daí... Você vê onde que tá aquele negócio do ego? Às vezes o cara saiu da musculação, o cara, sei lá, faz supino com 100 quilos. E daí o cara vai lá e a menininha do lado dele, ou a senhorinha, que muitas vezes tem uma flexibilidade. Geralmente a mulher tem mais flexibilidade, mobilidade. Já tá um tempo treinando. Daí ela tá fazendo um workout ali com 35 quilos de snatch. E daí o cara vai fazer só com a barra. Daí o cara ficava, viu? Eu não vou fazer menos do que ela. Daí você fala, não, cara, faz. Não, pode deixar. Deixa com o pai. Então, se me ajudar é aquela coisa, cara, saiba escutar o teu corpo e escute o professor. Ele vai saber te direcionar. Né? Hoje em dia, a coisa está muito mais refinada, alinhada, né? Já, né? Tem muito mais conhecimento, né? Estudos sobre isso. Você acha que a musculação ela é acessório para o CrossFit? Cara, depende. Depende muito do caso. Porque assim, vamos pegar um exemplo que a gente teve recente. A gente foi com o Dirceu lá para a Copa Sur, que é a semifinal do CrossFit Games. Na última prova ele lesionou, né? Teve um rompimento de reto femoral. Caraca, reto femoral. Caraca. E daí, cara, voltou, enfim, para ele recuperar, para onde que ele teve que ir. Perfeito. Pra musculação. Entendi. Entendeu?
Professor, uma coisa sensacional, que eu queria muito perguntar e que tenho certeza de que todos vão se beneficiar com isso, porque até eles vão tomar ciência daquilo que é o seu trabalho, né? Então, eu queria que você falasse do Tim Zimmerman, né? Que eu sei que você mesmo mencionou, a gente sempre vê vocês trabalhando juntos lá, que é você e sua excelentíssima, né? Que estão trabalhando juntos. E daí, qual que é a parte que você faz? Qual que é a parte que ela faz ali e tal? Que eu vi que ela é muito estudiosa também, vocês sempre focados. Exatamente. Ela sempre foi muito estudiosa, mas ela é meio que autodidata ali nessa questão de programação e periodização para CrossFit, sabe? E até aproveito aqui para falar, cara, que desde o começo ali, se eu hoje estou lidando com isso, é por causa dela. Porque as primeiras vezes que eu resolvi competir no CrossFit, eu fui avançando ali, porque daí tem as categorias que você faz no campeonato, Scale, Amador e RX. Fala um pouquinho depois como é que funciona essa competição. Scale são os níveis, né? Então Scale é o... Hoje em dia já tem mais, até eles colocaram fitness, enfim, mas eu resumindo são 3 categorias. O Scale é o iniciante. Então são cargas mais baixas, movimentos menos complexos, geralmente não vai ter uma... Hoje em dia, como eles colocaram a categoria fitness antes, hoje em dia geralmente eles já colocam no Scale a suspensão na barra, mas antigamente não. Daí o amador geralmente vai aumentar um pouquinho a complexidade dos movimentos, geralmente suspensos, de um pouquinho a carga, e o RX daí é o full, né? Então, as cargas mais altas, todos os movimentos que tem no CrossFit, o cara precisa ter habilidade, né? Então, como a gente também no começo não tinha muita informação de onde buscar, eu quero aprender a fazer um pistol, um muscle up. Da onde que eu vou tirar? 2013, procurava na internet, 2014, procurava na internet, você achava qualquer coisa lá dos Estados Unidos. Então a gente meio que aprendia tudo errado, cara. Então demorava muito pra gente ter uma evolução que hoje em dia você vê o cara vai no box ali e respeitando as progressões, o cara em 6 meses tá fazendo tudo, né? Então, quando eu consegui, depois de anos, 3, 4 anos, adquirir todos os movimentos, falei, cara, então vou competir no RX agora. E daí minha esposa começou a fazer cursos. Na época, cara, onde que a gente ia buscar? A gente ia buscar quem que são os caras que classificaram no Brasil, que classificaram atletas para competições mais... prestigiosas. Exatamente. Pô, então foi um cara em São Paulo, que na época era o coach Rocha, da Moema, lá em São Paulo. Então minha esposa foi lá e fez o curso com ele de programação. Tinha o Bernardo, lá de Brasília. Então minha esposa começou a fazer esses cursos assim, sabe? E assim, até falo, cara, que eu sempre falei assim, cara, ela é uma das melhores coaches de CrossFit para atleta que eu vi. Eu conheço os melhores aqui do Brasil. Mas a visão que ela tem do esporte é uma coisa que eu sempre falei para ela. Falei, cara, é uma coisa muito fora da caixa. É uma coisa que eu não conseguia ter. Por isso que a gente trabalha junto agora, né? Ela tem uma visão de para onde o esporte caminha, o que o atleta está precisando ali na hora. Tanto é que com o Dirceu na Copa Sur, lá na semifinal, ela que entrou, ela botou a pulseirinha de coach, era uma, e ela que entrava com ele na área de atleta, né? Então, assim, porque esse presencial ela faz muito bem, né? Mas, assim, basicamente, né? Voltando, perdão, né? Não, que isso. O Tim Zimmerman, como que começou essa conversa, essa história do Tim Zimmerman? A gente tinha o box de CrossFit ali, né? Então, ela e o irmão dela, meu cunhado, né? E daí eu resolvi, depois de começar a estudar, não sei o que, voltei a estudar periodização e programação, só que eu não estava fazendo planilha para atleta nem nada, porque a gente lidava com o praticante do dia a dia. E daí eu resolvi começar a voltar a fazer planilha, até a pedido de um aluno nosso, um ex-aluno nosso, né, que era lá do box. E daí eu lembro que eu falei para ele, cara, eu até volto, mas é muito trabalho para fazer sozinho. Periodizar, programar, eu falei, para atleta é uma servição doente, né? Falei, sozinho eu não volto. Se você convencer a Camila, que é a minha esposa, a entrar nesse negócio comigo, eu faço para você. Daí ele falou com ela, convenceu. Eu falei, então beleza. Daí a gente começou. E daí que eu comecei com as postagens, assim. O Dirceu, ele tinha sido nosso aluno. Depois ele saiu para abrir o box dele. E daí ele estava indo bem em algumas competições, mas não o que ele queria, né? E daí eu lembro que eu comecei a postar e ele me mandou uma mensagem dele. Daí ele falou, cara, na verdade ele tinha marcado uma consulta de nutrição, porque a Camila tinha conversado com ele, ele falou, você não quer constar com o Alex? O cara tá fazendo um trabalho pro CrossFit, não sei o quê. A gente ia fazer uma parceria com a nutrição. Deu uma semana antes da consulta, ele mandou, cara, eu vou constar com você, mas você não quer montar treino pra mim? Eu falei, pô, Dirceu, mas, cara, você tem noção do nível que você tá, cara? Daí eu falei, viu, eu até falei, tem o Bernardo lá de Brasília, tem o fulano de São Paulo, troca uma ideia com eles, cara, porque você tá num nível que você vai estar brigando com os top melhores da América Latina ali, né? Daí eu falei, passei o contato dos caras, falei, troca ideia com esses caras aí. Daí depois de uma semana ele voltou, cara, vocês me conhecem, eu comecei com vocês,
faz pra mim, que eu confio em vocês. Eu falei, cara, então beleza. E daí o que foi? Daí a gente começou a montar tanto a dieta dele quanto a... Isso antes da gente tinzinho, alguma coisa assim, né? Começou a montar a dieta dele e o treino. E meio que aprendendo ali, trocando o pneu do carro andando, né? E daí a gente foi pro CF League, daí, que é a competição que ela vai ter agora, dia 12 e 13 de abril, na Expo Barigui, ali em Curitiba. E da vez passada, o Dirceu tinha ido na categoria RX, não tinha ainda a categoria Elite. E tinha... Acho que ele não tinha pegado o 4º lugar, alguma coisa assim, não tinha pego o pódio. E daí a gente foi com ele lá, depois de, acho que alguns meses de trabalho. E daí tinha a categoria Elite. Então já havia atleta que tinha se classificado pro CrossFit Games, que foi o Pedro Martins, que é atleta do Tibano. E mais alguns outros, o David de Curitiba, vieram vários atletas do Tibano, assim, a galera... Alto nível. Alto nível. E daí o Dirceu pegou o 2º lugar. Que isso. Só que daí o troço meio que, pra nós, assim, porque daí ganhou uma visibilidade no nosso trabalho, né? Tanto é que daí que eu brinquei, falei, cara, ó, Tibana me conhece agora. Porque ele veio dar oi pra gente, né? Eu lembro que eu até falei pra Camila, falei, cara, me sentiu, já assistindo Breaking Bad lá? Say my name. Say my name. Zimmerman. Então, daí o troço começou a ganhar uma visibilidade. Logo em seguida, a gente classificou ele pra Copa Sur, que é a maior, que é a semifinal do CrossFit Games, né? Então, na Copa Sur, agora mudou, né? Pô, todo ano o CrossFit também é uma firula com isso. Mas, enfim, ano passado, os 40 melhores da América Latina iam pro Rio de Janeiro competir. E daí o Dirceu se classificou. E assim, cara, ele ganhou um dos workouts, ele ficou em primeiro lugar da América Latina. Então assim, cara, então isso aí tomou uma proporção grande. A gente falou, cara, vamos estruturar isso aqui. Daí que a gente fez esse teamzinho, não sei o quê. E daí a gente chegou à conclusão, na época, cara, porque daí eu engordei 10, 15 quilos nessa época, porque eu atendia nutrição, eu dava aula no box e eu ficava montando planilha. Nossa. Daí a única que tinha... daí no meio de estudo, estudava, não sei o quê. A única que eu tinha... Tempo pra você. Tempo. Eu falei, cara, alguma coisa vai ter que sair. E a gente viu um potencial muito grande nessa coisa do Tim Zimmerman. Então a gente falou, vamos conversar com o irmão da Camila, com o meu cunhado, né? Vamos vender a CrossFit? Que daí que veio a questão do Thiago. O Thiago tava saindo de Telemo quando ele tinha CrossFit. E daí eu falei, cara, você tá querendo voltar pra Ponta Grossa. A gente não dá mais conta. Exatamente. A gente não dá mais conta. Você não quer? Daí casou e a gente se entregou de corpo e alma pro Tim Zimmerman, né? E qual que é a parte que você faz, professor? A parte é que ela verdade. faz? Nossa, falei, né? Não falei. Sensacional. Mas assim, no geral, ela vai fazer... O presencial é ela. Eu, geralmente, na competição, eu fico sentado lá, ali, tomando um açaí lá, alguma coisa assim, comendo uma empanada. Eu lembro que tinha umas empanadinhas lá no Rio de Janeiro. Parceiro, manda ver. Exatamente. E ela não, cara. Ela se entrega de corpo e alma. Ela tá lá, ela monta o aquecimento pro cara. Ela tá lá falando que ele tem que aquecer. O cara sai da competição, ela tá lá. Daí, na competição, uma coisa que ela faz, eu também fico meio de auxiliar dela ali, né? Ela vai ficar de frente pro atleta na raia ali e geralmente eu fico de olho nos outros. Porque às vezes, por exemplo, no CrossFit, o cara tá ali num workout e o cara tá em primeiro lugar isolado. O tempo que o cara se gastasse, ele vai ter mais treino depois. Então ela fala, viu, segura. E eu vou falando, ó, fulano aqui já foi. Esqueça, pode ficar de boa aí. Então a gente vai fazendo essa comunicação ali, né? Na estrutura geral ali, o macrociclo é ela que monta. Então ela vai pegar as competições, vai conversar com a galera, quais são as principais competições, quais são as competições secundárias ali, né? Então ela estrutura o macrociclo e, de certa forma, os mesociclos a gente vai juntos. E no microciclo fico eu ali, né? No dia a dia ali vou eu que vou montando os microciclos, né? Então a gente vai, geralmente de semana a semana, vai montando e envia para os atletas de semana a semana. Então é mais ou menos essa a divisão de tarefa. E a parte da nutrição é você também, ou da também mas geralmente ela tá ali. Por exemplo, hoje a gente fez uma avaliação de um atleta que está entrando pro time agora, então ela estava junto também. Então sempre que possível a gente tá junto ali, né? Eu que vou tocar mais, até porque ela trabalha com nutrição, ela também é formada em nutrição, mas na parte de nutrição ela é especialista em materno infantil. Então ela mesma fala, você já estudou, você sabe, você gosta de estudar isso, eu te auxilio. Exatamente. Show de bola. Professor, pra gente se caminhando pro final aí desse episódio, o que você tira do CrossFit pra tua vida? O que você traz de coisa boa desse mundo aí? Cara, pra mim, o CrossFit mudou minha vida, né, cara? Então, assim, fazem 11 anos que eu ganho meu pão do dia a dia aí com o CrossFit, né? Eu sou apaixonado por esse esporte, porque ele me ensina diariamente a gente tem que se superar no CrossFit.
Ou coisas que eu achava que, ou eu como ex-obeso, que eu nunca iria fazer, tipo, andar de ponta cabeça, cara, fazer uma flexão de ponta cabeça, coisas que eu nunca achava, pô, dali a pouco eu estava fazendo. Então tem essa coisa do CrossFit de você a todo dia superar, de aprender uma coisa nova, né? Da comunidade também, né? Então, por exemplo, o que a gente tinha muito no boxe, hoje em dia a gente tem muito no Team Zimmerman. Então, os atletas uma vez por semana treinam juntos, então tá todo mundo ali na resenha, junto, treinando, né? Então, acho que o CrossFit traz esse senso de comunidade muito legal, mesmo entre os atletas, né? Sim. Quando você vai para uma competição, você vê que, cara, você conhece todo mundo, você tá ali, né? São, sei lá, quantos atletas inscritos, você conhece todo mundo, você brinca. Então, é todo esse senso de comunidade muito legal, assim. Né? E existe alguma contraindicação? Tem alguém que não pode fazer CrossFit? Várias contraindicações. Claro que assim, como a gente estava conversando, tudo pode ser adaptado, né? Então, vou até dar um exemplo, assim. Na época que a gente tinha o CrossFit, teve um rapaz que ele caiu do joelho, assim, estourou os dois joelhos. Ele já tinha um joelho ruim, assim. Então, ele chegou e viu, eu não quero parar de fazer CrossFit, só que eu não posso fazer nada de perna, porque eu vou fazer cirurgia daqui a 3 meses. Falei, caraca. Então a gente pegava, tipo, o cara, em vez de pular a corda dupla, uma cordinha em cada mão e ficava balançando, corta um negocinho, fazia sentado, remar na argola. Então tudo é adaptado, né? Mas é claro que vai depender muito de o que a pessoa quer. Qual que é o resultado que ela quer, né? Porque o CrossFit ele é um esporte muito específico, se a gente for parar para pensar, né? Então, ao mesmo tempo que antigamente falavam, né? Mas acho que depois, por causa da questão de marketing do CrossFit, eles pararam um pouco, né? Mas o Glassman, que é o inventor do CrossFit, né? O pai do CrossFit, ele falava, CrossFit é para todos, mas não é para qualquer um, né? E assim, isso não é que não é para qualquer um, é só os fortes. Não é isso. É porque é muito específico, não é todo mundo que vai conseguir fazer e que vai poder desempenhar, mesmo adaptado todos os exercícios, né? Então, acho que vai nessa questão. Cada caso um caso. Exato. Como contextual, no todo, né? No todo, entendeu? Exatamente. Cada um se às vezes o CrossFit te agrada, então não tem problema, vai pro CrossFit. CrossFit. Já pensei numa fritura aqui, né? Então, não tem problema, vai pro cross, vai pra musculação, vai pra dança, vai pro basquete, tá? Nós estamos aqui para disseminar saúde. Exato. Só que se você precisar e você quiser, você tem uma performance. Então, você pode melhorar em todos os aspectos. Não é mesmo? Então, agradecer primeiramente ao professor Alex Zimmerman por esse episódio aqui riquíssimo. Aula, hein? Que trouxe várias dicas para você aí de casa. E os nossos patrocinadores. Primeiramente, Go Coffee. Muito obrigado, Luiz e o Colette. Primor Comunicação Visual e Página 1 Digital, que faz todo o nosso background aqui, pessoal. Né? Então, galera, pedindo para você, curta, se inscreva, compartilha com as pessoas que você gosta. Espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos em breve. Professor, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado que você pelo continue convite. Sendo abençoado aí, né, dentro da tua profissão. Continue Deus mudando muitas vidas como mudou a tua, que muitas pessoas possam também ter a sua vida mudada de forma positiva por meio dessa modalidade e que você possa continuar ajudando essas pessoas aí também. Muito obrigado. Deus abençoe, gente. Foi uma honra estar aqui. Honra é toda nossa. Sensacional. E pessoal, sigam ele também, né? Qual que é teu Insta, professor? Tuas redes sociais? @alex.zimmerman. Vai ficar aí, ó. Ou Team Zimmerman. @Team Segue Zimmerman os dois também. ainda para não perder nada. Perfeito. É isso aí, então. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau.